O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos, sendo que nosso título é o livro de Malaquias. Continuando nossa lição, estamos já na lição de número 10, agora com o título Prenúncio do Juízo Vindouro. O nosso texto para estudo está em Malaquias, capítulo 4, verso 1 até o verso 4, sendo tirado o texto que estaremos apresentando no próprio desenvolvimento da nossa lição. E o textual é o verso 1, quando diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. E combinando este verso com o texto, ou título da nossa lição, o prenúncio do juízo vindouro. E a questão continua a mesma. O povo apresentando dúvidas quanto à justiça de Deus e o operar desta justiça, principalmente sobre os ímpios, mas Deus continua respondendo: haverá um juízo e está chegando. Assim colocando o nosso esboço, baseado sempre em 3 tópicos para o desenvolvimento, que são: o primeiro, profecia sobre o juízo final; segundo, a recompensa daqueles que temem ao Senhor; terceiro tópico, a pregação contemporânea e o prenúncio do juízo final. Nós estaremos usando o texto em Malaquias, verso 1 até 4, e também indo para 2 Timóteo, no capítulo 4, os primeiros versos até 5. Assim colocando, vamos dar entrada já à nossa lição, lembrando que temos um material de classe que norteia o nosso assunto no desenvolvimento da lição junto à classe, e aqui também em particular, quando expomos para os professores, para que depois haja uniformidade de apresentação desta lição. E a nossa colocação aqui, repetimos, é um pouco mais resumida, mas o material todinho está na mão dos professores e será adequadamente distribuído para os alunos nas classes. Assim, nossa introdução inicia dizendo: na lição anterior, estudamos sobre o contentamento do Senhor com aqueles que temem o seu santo nome. Hoje vamos avançar em nossa meditação sobre as profecias de Malaquias, a fim de compreendermos a sua predição acerca de um juízo ou do juízo vindouro. A compreensão desta profecia é útil para alertar aos rebeldes e obstinados acerca da prestação de contas inevitável do tribunal de Cristo, bem como para alimentar nos crentes a esperança pela redenção eterna. O nosso assunto não é, na verdade, diferente da lição anterior. Só o destaque deste assunto particular, o juízo já anunciado. Porque a lição anterior, que se baseou nos versos de 13 até o verso 18, o questionamento do povo era justamente de Deus não
fazer vir sobre os ímpios o seu juízo. E Deus falou na lição anterior que ele separa. Sim, ele separa aqueles que cometem o bem ou cometem o mal e os que fazem o bem. Os que temem o seu nome e os que não o respeitam. Deus faz separação e haverá a manifestação dessa diferença, essa separação, no dia apropriado. Por enquanto, para esses que temem ao Senhor, ou fazem a sua vontade ou fazem o bem, são para ele um tesouro. E também diz a palavra que estão inscritos como um memorial diante dele. Ou seja, Deus tem anotado todos aqueles que têm estado com ele na trajetória da vida nesta terra. E a lição de hoje continua o assunto e dizendo: haverá o juízo. Essa separação será drástica no julgamento de Deus que está por vir a qualquer momento. Assim colocado, vamos para o nosso esboço, nosso desenvolvimento da lição, entrando no tópico primeiro, profecias sobre o juízo final, ou um juízo que está por vir. Muito bem, o nosso assunto desse primeiro tópico está no verso 1 do nosso texto bíblico escolhido. E diz o primeiro verso: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Continua o assunto. Deus faz separação entre aqueles que fazem o bem, que estão no seu propósito, na sua vontade, e os que não. E aqui a continuidade, depois do capítulo 3, dizendo que Deus certamente virá, ardendo como forno, sobre os soberbos, sobre os que cometem impiedade. Sim, esse dia chegará e não sobrará dos ímpios coisa alguma, nada em memória deles. E a palavra diz: não deixará nem raiz e nem ramo. Assim, entrando já na nossa lição, o nosso material de classe, num primeiro parágrafo, resumimos o assunto colocado desta forma: profecias sobre o juízo de Deus não são exclusividade do ministério de João Batista, porquanto outros profetas que o antecederam também alertaram aos israelitas acerca deste mesmo fato, e com isso temos maior certeza do cumprimento de tal juízo. Considerar a doutrina do juízo final à luz das Sagradas Escrituras é essencial para o bom entendimento do plano divino para a salvação da humanidade e para escaparmos de muitas distorções feitas por teólogos acerca dessa doutrina tão importante. A fidelidade de Deus com relação ao cumprimento do juízo final foi também confirmada por Jesus e pelos apóstolos. Então, nesse primeiro tópico da nossa lição, primeiro parágrafo, profecias sobre o juízo final. Isto sempre foi anunciado. Poderíamos citar desde Gênesis, Deus falando de juízo a tempos seguintes e um tempo final, ou encerramento de tudo. Tanto que na própria criação, após o primeiro juízo, no dilúvio, Deus diz: enquanto a terra durar. Já tinha um prenúncio que a terra não vai durar para sempre. Só nisso aí já tem um juízo já determinado. E sequencialmente nós vamos vendo, através de toda a expressão bíblica, que sempre foi dito: haverá um termo de tudo na face da terra. Ainda mais quando vem Apocalipse e conclui dizendo: há um número de salvos, ou há um fruto da terra para ser recolhido, almas, e quando se completar, terminou o objetivo do nosso planeta Terra, do sistema solar, desse universo físico, e entraremos tão somente e estaremos
na dimensão apenas celestial. Consideremos isso. Só como exemplos, à guisa de demonstração de profetas que falavam disso, saliento Isaías capítulo 51, verso 5 até o verso 8, quando claramente Deus diz, e isto cerca de 600 e tantos anos antes de Jesus vir, Isaías dizia, leio, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, no meu braço esperarão, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Verso 7, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos perturbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então observe, é uma loucura o povo israelita, em particular no tempo de Malaquias, duvidar do juízo de Deus e da sua justiça. Confundiram a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus e a expressão que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que se converta e venha a ser salvo. Nesse processo as pessoas se confundem, achando que Deus não traz o juízo. Deus sabe o tempo certo, mas Ele está dando oportunidades. Grande é a sua benignidade, é o que os salmistas já cantavam no passado. E Pedro chega a dizer, vamos tomar por salvação a longanimidade de Deus, porque se não fosse a longanimidade de Deus, quem escaparia? Se Deus a primeira falta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ou a 11ª, Deus trouxesse o juízo, quem de nós estaria salvo? Mas é um processo longo, de uma misericórdia, uma grande longanimidade. Então entendam isso, mas o fim virá. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, e esse planeta Terra, esse sistema vai acabar, mas haverá vida, haverá um lugar de habitação para aqueles que são aprovados. Em Jeremias também, já no capítulo 25, a partir do verso 29, outro profeta dizendo, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirá, o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Aí, mais uma vez, Jeremias falando de um juízo final, derradeiro, e que existe, e entendamos, existiu sempre, porque Deus anunciava juízo sobre uma nação e já viria o tempo logo, e já veio esse juízo sobre muitas nações, citado em Isaías, passou um tempo e um juízo. Veio depois Jeremias, outro anúncio de juízo sobre nações, e depois aconteceu. E assim, vamos dizer assim, progressivamente ou de uma forma continuada, Deus vem sobre a terra operando a sua justiça.
E no caso, observem, justiça de Deus. Primeiro, sobre aqueles que estão perto. Por que condenar os que estão longe, que não conhecem a lei, que estão afastados, se os de perto, que têm a lei, têm a palavra de Deus, estão andando errado? Então Deus primeiro julga aqui, para depois julgar lá. Mas antes de julgar aqui, Ele estende a sua mão de misericórdia, envia os profetas anunciando, publicando qual é o erro deles, qual é o caminho para o escape, o arrependimento e a volta para Deus. Se ouvirem, pronto, salvação. Não ouvindo, aí sim, com muito mais justiça e, digamos assim, legalidade e direito, Deus traz a condenação. Mas primeiro, sua casa, seu povo, depois os outros. E eles querem primeiro os outros. E Deus diz: não, primeiro vocês estão perto, vocês estão ouvindo, vocês sabem o caminho. E por que eu vou condenar aqueles que, como ele disse a Jonas a respeito de Nínive, gente que nem sabe o certo ou o errado, mão esquerda da mão direita, por que eu vou condená-los apressadamente? Mas Deus enviou Jonas, por exemplo, a Nínive, anunciando: estão andando errado, e com isso virá a condenação. Arrepender-se, continuar vivendo. Esta é a bondade e grande longanimidade de Deus para com todos os habitantes da terra, porque queiramos ou não, Deus é Deus de todos, e Ele é o Pai de todos, porque Ele que dá a vida a todos. E muitas vezes a gente esquece isso e acha que Deus é só nosso, é só nosso Pai. Mas Deus tem um projeto sobre todos, toda a terra, e todos os seus habitantes são dele. Continuando mais um pouquinho, em Mateus agora, capítulo 25, é Jesus falando: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A sentença para os aprovados. E existe o texto seguinte, que os professores podem aproveitar e continuar a expor para os alunos nas classes. Já o verso 41 é a parte da condenação. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, há um juízo de Deus sobre a face da terra. Deus faz separação entre o justo e o ímpio. Isso sempre. Sempre, sempre, sempre. E por que questioná-lo? Entendamos a sua bondade em dar-nos um tempo. Já Pedro coloca também para nós a expressão na sua segunda carta, capítulo 3, verso 7, tão conhecida esta citação de Pedro, e tão clara, quando diz: mas os céus, observem, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer, ou nos convencer, em santo trato e piedade?
Então já está determinado. Há um juízo de Deus. E há um juízo nesse aspecto final, derradeiro, total, em que céus e terra deixarão de existir e haverá tão somente a existência dos que foram contemplados com a misericórdia e graça de Cristo Jesus, vivendo nos lugares celestiais. Os céus e a terra foram criados para nós. Deus dando vidas, fazendo vir vidas, e dessas vidas tirando os aprovados, aqueles que têm temor ao seu nome, que andam na sua palavra, para levá-los para habitar eternamente com ele no céu. Mas há um número estabelecido, há um tempo determinado. Cessou isto, pronto, não existe mais razão para existir, vamos dizer assim, o sistema que nós habitamos. Somos como pedras retirados de uma pedreira. O mundo, a terra, é lugar de produção de pedras, só que Deus quer pedras vivas para morar nos lugares celestiais. Quando completar a construção, abandona a pedreira e tudo mais. Não importa se tem mais pedra na pedreira, o que tinha que ser feito já está feito, e isso será então excluído daquilo que existirá eternamente. Precisamos ter essa compreensão bem clara. Nós temos um exemplo bonito em Salomão. Em Salomão, trabalhando na construção do templo de Deus, a casa de Deus, pedra sobre pedra, em Jerusalém não se ouviu barulho, porque tudo era feito na pedreira. Vamos colocar agora no sentido assim, no céu não está ouvindo-se barulho de nada, das pedras que estão sendo formadas na pedreira, que é este mundo, sendo nós estas pedras que estamos sendo retiradas da pedreira, trabalhadas, colocadas sob medida. O buril trabalha sobre nós e depois vamos pronto para encaixar lá no projeto de Deus celestial. Portanto, há um fim para o planeta Terra e toda essa existência. Continuando nossa lição, num parágrafo segundo, resumo dizendo: o prenúncio do juízo final, segundo a profecia de Malaquias, foi uma ótima resposta às murmurações dos israelitas, que questionavam a efetividade do juízo de Deus sobre os ímpios. E não somente isso, mas também um confronto tremendo para os israelitas cuja piedade era liviana e desqualificada. Qualquer israelita sensato, diante de tal profecia, deveria entender as implicações práticas deste terrível juízo e tremer e temer pela sua consumação, sabendo que a mera alegação de pertencer à linhagem de Abraão é insuficiente para justificar quem quer que seja. A audiência de Malaquias deveria constritar-se diante do trono do Todo-Poderoso, abandonar seus maus caminhos e invocá-lo por misericórdia. Então observe, Malaquias falou claro: vocês querem juízo? Haverá o juízo. E é para andar como? De jeito correspondente. É o que a palavra continua a falar daqui a pouco e estaremos vendo numa sequência. Passando já a um terceiro parágrafo da nossa lição, não podemos confiar na fidelidade de Deus somente no que tange o cumprimento de suas promessas positivas, bênçãos, redenção, livramento, provisão, cura, etc. Mas também precisamos ter por certo sua fidelidade em cumprir com suas promessas de castigo e condenação. Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, assegura o justo juízo de Deus, ou juízo de Deus, sobre os ímpios que aparentemente ficaram impunes aqui na terra. Portanto, nunca podemos perder de vista tanto a bondade como a severidade de Deus. Por isso nós temos também, entre vários textos bíblicos, aponto Romanos 2, versos 5 e versos seguintes, quando dizem: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira
da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Como é que Paulo falou tão claro? Há justos e injustos em toda a face da terra. Há os de perto, israelitas, judeus, e há os de longe, gentios, gregos, poderíamos colocar assim. Mas Deus é Deus de todos, e Ele está propondo a todos a salvação. É que a palavra aqui diz: condenação para todos, primeiro do judeu e depois do grego. Salvação também para os que fazem bem, primeiro do judeu, depois também do grego. Por que não? É de Deus, todos. Quero chamar a atenção neste ponto para um detalhe. Nós estamos falando nessa lição com o título Profecia sobre o Juízo Final. Mas estejamos atentos, muitos estão colocando lá longe o juízo de Deus, quando Jesus vier nas nuvens do céu, quando este mundo com grande estrondo se desfizer. Irmãos, não é assim. O juízo de Deus é hoje. Em que sentido? Vamos ver se conseguimos falar com os irmãos. Já numa lição anterior, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ou seja, capítulo 3, nos primeiros versos, está falando da vinda de Jesus, primeiro antecedido por João Batista, estudamos. Depois vem o próprio Jesus. E é nesse tempo que se decide. Quando Jesus se apresenta: estou aqui com bacia, água, toalha na mão, pronto para lavar vocês. Quem quer vir? Quem suporta? Quem quer ser limpo? A nossa decisão, pronto, já definiu também. Salvação ou perdição. Então é agora, é hoje. E muitos empurram para depois. Então amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo e o juízo é hoje. Por isso a palavra diz: vem João Batista, prepara, vem Jesus, e mas quem vai suportar? Porque agora é decisivo. Ou nós o seguimos, ou nos perdemos. Ou damos atenção às suas palavras, somos ouvintes cumpridores, ou então, onde então? Segunda parte, o tal juízo final no último dia, a ressurreição e a grande separação dos que vão subir para o céu e os que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, é só manifestação daquilo que foi a sentença de Deus. Aquilo que agora está oculto, que ninguém sabe se foi salvo ou não foi salvo, naquele dia será manifestado. Mas a decisão é hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não podemos negligenciar isto. Então não lance para depois. Juízo final é juízo final. É manifestação só. Mas juízo nosso de cada um de nós é agora. É agora. Não é depois. Portanto, vamos estar atentos ao que o Espírito de Deus nos fala, o que a palavra de Deus vem trazendo nas mensagens, e vamos convertendo a Ele, dia após dia. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que caminha nos caminhos do Senhor, persevera nos caminhos do Senhor. Pronto. É tão somente isso a realidade hoje. Pelo que entendamos que as gerações anteriores já foram, e a sentença deles já está decretada. Após a morte, segue-se o juízo.
Perdoa dizer assim, a gente termina um tempo, a gente vai fazer o balanço financeiro, aí fica a conta para lá, sobe aqui, soma aqui, subtrai lá, multiplica aqui, divide lá e vamos trabalhar e depois, resultado, positivo ou negativo. O juízo de Deus, irmãos, é mais que imediato. Morreu, fechou tudo, não tem mais nada para fazer, não vai fazer mais nada, nem deixar de fazer. Então, sentença já sai. Que na verdade é, se o Espírito de Deus permaneceu, se a pessoa deu condição do Espírito de Deus permanecer, salvação, porque o Espírito de Deus é a marca, é o selo, é o número, digamos assim, de Deus para o dia da redenção. Agora, se não tiver, já está definido por si mesmo. Então, não vamos ter aquela ideia de Deus vai abrir um grande livro e começar a ler. Capítulo 1. Bom, agora é capítulo 11º. Não, moço. É imediato. É um abrir e fechar de olhos. Sobe para o céu ou não vai subir mesmo. E o juízo final é só manifestação da sorte de todos. Os impérios já foram julgados também. A palavra de Deus mostra em Isaías, em Jeremias, outros profetas, Deus traz juízo a nações, a impérios. Já consumou. Agora, quem foi salvo, particularmente de cada um dos habitantes da terra, a gente vai ver naquele dia. Mas o juízo já foi. E o nosso está aqui. Viveremos ainda amanhã? Ou será ainda esse dia ou vai ser durante essa noite? Então ninguém sabe. Então estamos diante do juízo de Deus, porque Ele está avaliando pela nossa resposta à atuação do seu Espírito. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por favor, professores, deixe isso marcado. Muitos estão esperando para amanhã. O juízo final deve ser quando Jesus vier, mas até lá. Mas até lá não. O nosso até agora. É já. Lá naquele dia final é só manifestação de quem foi e quem não foi. Mas agora é a nossa particular situação que está sendo avaliada, e é agora que temos que alcançar de Deus a sua misericórdia. Por isso Jesus diz, quando estiver no caminho, procura reconciliar-te. Porque depois chegar diante do juízo, já é tarde demais. Então agora, vamos acertar com Deus. Entrar em conserto com Deus. Arrependimento, conversão a Ele, mudança das nossas obras, que podem ainda ser alguma coisa más, e o processo, se é limpo, purifique-se mais ainda. Continuando, passamos então ao segundo tópico, a recompensa daqueles que temem ao Senhor. Nada diferente da lição anterior e de outros pontos já colocados em lições anteriores. Mas vamos ver, porque o nosso texto agora é do verso 2 ao verso 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Muito bem, a palavra está sendo clara aqui. A recompensa daqueles que temem ao Senhor. É ao mesmo tempo que diz a respeito de um sol de justiça sobre nós. Enquanto estava querendo um ato de justiça, Deus está falando uma plenitude de justiça, como a grandeza do sol e a sua claridade. Que diferença a justiça que nós pedimos ou queremos daquela que verdadeiramente existe em Deus. Saireis, crescereis como bezerros, falando de alegria, de gozo, né? Como bezerro que sai, vamos dizer assim, do cantinho que estava preso, para andar agora livre, e vai sair pulando alegre, e todo o pasto diante dele, toda a face da terra como modelo.
haverá grande alegria em nós. É que Jesus disse: naquele dia vos alegrareis, e ficaremos admirados da grandeza e glória, nobreza e tudo mais do nosso Deus. Agora, quanto os ímpios, vão ser pó debaixo dos nossos pés. Mas o alerta continua: lembrai-vos da lei, a lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Ou seja, hoje, se alguém fica falando, não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo de uma palavra orientadora, do que fazer, do que não fazer. E pronto, é o mesmo Espírito de Deus que falou a Moisés, do mesmo Deus que escreveu na pedra, é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Pelo que não está mais em pedra a palavra de Deus, mas está em nossos corações e em nossa mente. É só obedecer. Por isso essa expressão, na linguagem do passado, a lei de Moisés. Mas hoje, do que o Espírito de Deus tem colocado em nossa mente, em nosso coração. Continuando, passando para um primeiro parágrafo nesse tópico, segundo, a recompensa daqueles que temem ao Senhor. Praticamente seria desnecessário falar mais, porque o texto já falou resumidamente. Por isso não precisamos estar lendo todo o texto, todo o material, vamos dizer assim, de classe para a classe nos dias da nossa exposição. Podemos destacar os pontos para ganharmos tempo e conseguirmos concluir a lição no seu todo, no tempo estabelecido. Enquanto Malaquias assegura a destruição dos ímpios no juízo final, ele também assegura a recompensa daqueles cujos corações temem ao Senhor. Para estes, a justiça e a salvação nascerão como o sol em vívido resplendor, iluminando-os eternamente. Os justos frequentemente são tentados pelo maligno para desistir da prática da justiça. No entanto, se os justos conservarem em seus corações a convicção da justa recompensa que receberão do Senhor, por certo, serão conservados na fé e na prática da justiça até o fim. Se os justos prestarem mais atenção em suas tribulações presentes do que na graça futura reservada por Deus, os resultados serão simplesmente catastróficos. Atenção, a luta continua, estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. Estamos no mundo, mas se queremos seguir ao Senhor, Jesus já disse, não são do mundo. Então não olha para o mundo, não fica preocupado com o mundo, a injustiça do mundo, o que sofremos de injustiça e outras coisas mais. A palavra diz, olhar para cima, pensar nas coisas que são de cima. Aí teremos alento na dor atual, no sofrimento atual e, vamos dizer assim, a fé como que resguardada para o dia final de tudo isso, porque certamente chegaremos a uma conclusão desse sofrimento. Não será para sempre. Deus tem ciência, opera em nós, não permite sermos provados além daquilo que podemos suportar. Então, paciência. Vamos continuar no processo de dia após dia sendo fiéis ao Senhor. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas que fim? Destaca outra vez, até quando Jesus voltar? Na verdade não, até o dia que nós falecemos. Hoje, amanhã, daqui 3 anos, então haverá um tempo. Só guardarmos até esse dia, que não é tão longe, mais um pouquinho de tempo, é só mais um pouquinho. Isso Deus coloca, se Deus falar assim que é pouquinho tempo, então é pouquinho, não será por muito tempo. Continuando num parágrafo segundo, nesse mesmo tópico 2, a recompensa daqueles que temem ao Senhor, o dinamismo do nosso ministério e a sua produção de frutos é diretamente proporcional de entusiasmo e esperança contidos em nossos corações. Um discípulo de Cristo que é entusiasmado e esperançoso
jamais permitirá as pressões das adversidades sufocarem seus esforços em prol do reino de Deus. Logo, seu ministério jamais será inoperante, nem estéril. O cumprimento de um ministério cristão exige muita fé e perseverança, em função de toda oposição feita por Satanás e pelo mundo. Não podemos perder de vista a realidade de nossa batalha, a qual não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então observe bem essa situação. Vamos colocar ânimos, vamos trabalhar. Pedro que usa essa expressão: não seremos achados ociosos, mas antes o caminho da salvação estará como que aberto largamente diante de nós. Mas Pedro diz: aqueles que estão envolvidos com as coisas de Deus, acrescentando a fé, também a virtude o conhecimento, ao conhecimento, e vai colocando até chegar o amor fraternal e o amor na sua plenitude. Então, se envolvendo mais e mais com as coisas de Deus, ou enriquecendo em dons, ou em virtudes diante de Deus. Aí sim, parece que nem tem tribulação, porque está tão envolvido com as coisas de Deus, e o diabo só fica longe, não consegue chegar perto. Mas se ficarmos ociosos, se nos detemos nas coisas deste mundo, pronto, aí está o perigo. Está o perigo. É como a ovelha ou o animal de um gado que se afasta do rebanho. Pronto, presa fácil dos predadores. Assim é também espiritualmente. Alguns versos nós já temos citado, mas observe em Coríntios capítulo 15, a expressão que Paulo colocou: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E já citamos no texto lido, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 13, quando a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É luta espiritual, pelo que nos revés dessa vida, não fica criando problema ou achando que o problema está em alguém ao nosso lado, um irmão na igreja, um vizinho no nosso lugar de morada, alguém do nosso trabalho, alguém na escola. Não, nosso problema é com as hostes espirituais da maldade. E o revestimento e a fortaleza nossa é buscar as almas que são espirituais. Oração continuamente, não só por nós mesmos, mas pelos demais irmãos. Se todos orarem uns pelos outros, vamos imaginar todos os fiéis da terra orando uns pelos outros. Chegará diante de Deus um clamor de milhões e milhões. Perdoe dizer assim, de uma forma que parece até muito simplória, mas por favor, é como se todos fossem uma unidade diante de Deus, uns clamando pelos outros. Pronto. O reino de Deus na terra estará fortalecido. Mas se um ora separado, o outro ora separado, todos nós estamos como que fracos. Mas vamos orar por nós mesmos e pelos demais irmãos, orando por nós mesmos e uns pelos outros. É uma palavra que também está escrita e que precisamos aproveitar e colocar junto.
Ou voltando àquela palavra tão simples, se dois de nós entrarmos em acordo sobre alguma coisa, isso será escrito no céu. Imagina então todos nós, orando uns pelos outros, todos os dias, e quem dera que seja, continuamente. Passando então ao nosso terceiro assunto, nosso terceiro tópico, nós temos o subtítulo: a pregação contemporânea e o prenúncio do juízo final. Nós temos uma dificuldade hoje, irmãos, muita gente pregando coisas que não são da Bíblia, até mesmo com respeito à vinda de Jesus. Tenho insistido, porque tenho visto essa falha tão grande. Muita gente está colocando coisas para acontecer na face da terra depois que Jesus vier. Então sempre fica lançando para frente, para depois. Mas a palavra diz bem claro: quando Jesus vier, com um grande estrondo tudo passará. E o pessoal está colocando para depois. Então, se tem alguma coisa que é para vir, como alguns dizem que ainda virá uma grande tribulação, como alguns dizem que ainda virá o anticristo, como alguns dizem que ainda virá o milênio, por favor, ou vocês encaixem isso onde Jesus vir, ou então estão sem entendimento, e a vinda de Jesus é o fim de tudo. Não só a palavra de Pedro, mas a palavra clara de Jesus, quando falou, quando ele vier, se decide tudo. E também a palavra de Coríntios 15, que quando Jesus vier e se der a ressurreição dos mortos, virá o fim. Não tem mais nada. Estão criando coisas para depois. Precisamos estar atentos. A tribulação já é presente, o anticristo já está presente. João Evangelista falou bem claro desta forma: é a última hora, o anticristo está aí, muitos se têm feito anticristo, e o pessoal esquece dessa palavra de João há 2000 anos atrás. E o milênio? Por favor, procure entender, não pode ser depois que Jesus vier, porque Jesus vindo encerra tudo. Mas vamos então para o terceiro tópico que está diante de nós, lembrando que o texto proposto é 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, é uma vida de lutas, mas ponha foco nas coisas de Deus, e as lutas também vão estar como que longe de nós. Continuando, entrando agora no texto da nossa lição, no primeiro parágrafo, o prenúncio do juízo final é um elemento indispensável para a pregação comprometida em anunciar todo o conselho de Deus ao mundo. Infelizmente, muitos pregadores contemporâneos abandonaram esta doutrina por recearem ofender ou assustar seus ouvintes. No entanto, não existe a menor possibilidade de se pregar fielmente o Evangelho de Jesus Cristo e ser omisso em relação ao juízo final. Afinal de contas, Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de salvar seu povo dos seus pecados e da condenação eterna. Sendo assim, podemos subentender que os pregadores que negligenciam a doutrina do juízo final são descomprometidos com a salvação de pecadores, cuja maior necessidade é arrependimento, busca do perdão e reconciliação com Deus. Vamos entender dessa forma: se alguém está em perigo de cair no abismo, está descuidado numa travessia de uma rua, se ele não correr e avisar, assustando até mesmo a pessoa, ou com impacto
puxando a pessoa para fora da área de perigo, nós estamos deixando ela morrer. Sofreu um acidente e acabou-se tudo. Então nós temos que falar do perigo de não entrar dentro da palavra de Deus no temor ao seu nome e buscar o perdão dos seus pecados pelo arrependimento e conversão a Deus. Nós estamos com um evangelho suave, que não está mostrando o grande perigo de uma morte, e uma morte, como é que eu vou falar? Eterna, é a palavra. Mas por outro lado, uma morte para sempre. Não terá outra chance. Então o evangelho tem que ser pregado em todos os seus pontos, até nesse assustador. Como nós vemos Paulo pregando quando estava preso em Cesareia, e pregou com uma veemência tal que o rei se espantou, né? Quando ele começou a falar do juízo, e o rei disse: as tuas palavras, ou as muitas letras, te colocam numa situação como que de loucura, fora de si. Mas na verdade ele que está suportando a verdade, que Deus trará juízo. Aí voltando aos primeiros versos do capítulo 3, o Senhor está presente e já tem na mão a pá, e limpará a sua eira. A árvore que não der fruto, já tem um machado pronto para cortar. Então não é para ficar com cuidados, com temores de ferir a pessoa. Não, fala sério. Se continuar andando errado e não ouvir a palavra de Deus, não vir para Deus, vai morrer eternamente. E pronto. Então precisamos ter cuidado. E não é por isso mesmo que Deus mandou palavras fortes, como o tema em Naum. A palavra em Naum é forte. Muito forte. A palavra em Joel também. Deus falando de um juízo correndo sobre toda a terra, como labaredas de fogo consumindo tudo que está à frente. Deus não brinca, é sério. Então, vamos ter o temor devido. Um verso que podemos colocar, entre outros também, quando Paulo fala dessas pregações descomprometidas de serem totais, completas, verdadeiras na palavra de Deus. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E disso a minha insistência em falar: Jesus vem nas nuvens do céu, não vai descer aqui na terra nada, é no céu que vai nos receber, porque nós subiremos ao seu encontro nos ares, e dali estaremos sempre com o Senhor, e o mundo se acaba aí. Esta é a pregação de 50 anos atrás, mas agora Jesus vem e tem isso para acontecer, mas aquilo para acontecer, e Jesus não virá numa vez, virá em duas, agora está em três, já tem gente falando em 4 vezes ainda que Jesus virá. Tudo errado. Jesus vem e é a consumação de tudo. Depois da vinda dele, o arrebatamento da igreja é o fim. E não há arrebatamento em 2, 3, 4 partes. É uma vez só, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não vai subir um pedacinho do corpo para o céu, parte por parte, não. É uma vez. Por isso Tessalonicenses diz: o arrebatamento será todos juntos, indo para o céu. Os que ressuscitaram e os que estão sendo transformados. Precisamos estar atentos à palavra firme do Evangelho e não ao que está acontecendo. Perdoe, insistir, ser sempre repetitivo, mas muita gente está pregando o que os outros pregaram. A gente pega o esboço na internet, pega um vídeo de pregação e segue aquilo, até às vezes gesticula igualzinho o pregador fez e vai passar isso para frente. Não há um estudo da palavra, não há a busca de qual é a vontade de Deus.
do que se falar para a igreja. Mas está aí para nós considerarmos. No parágrafo seguinte, 2 da nossa lição, o ministro do Evangelho verdadeiramente fiel não priva seus ouvintes das doutrinas bíblicas necessárias para a salvação dos homens. A razão desta fidelidade é o seu temor do Senhor e seu amor pelos homens. Privar da verdade alguém que é cativo do engano não deixa de ser uma forma de contribuir para a manutenção desse cativeiro. Os ministros do Evangelho fiéis têm em mente receber a recompensa dada por Deus pela sua fidelidade no cumprimento de seus ministérios, enquanto os ministros infiéis buscam apenas a popularidade, o enriquecimento. Estes ministros amantes da glória dos homens jamais contemplarão a glória de Deus. Então, atento a isso. Vamos ser claros, em família aqui pelo menos. Muita gente prega mais para sensacionalismo do que a verdade exposta. Aí é um perigo. Ou simplesmente pregam situações em que tem vantagem. Dê tanto de oferta, então você vai receber uma grande bênção. Quanto maior a sua oferta, maior é a bênção. Não é nada disso. A palavra simples já estudamos. Trazei os dízimos na casa do tesouro. Não vão ser negligentes nos dízimos nem nas ofertas. Então abrirei as janelas do céu. Mas primeiro cumpre o que é mandamento, mas nunca negocie com Deus. Vou dar tanto, vou receber tanto. Se eu der mais, vou receber muito mais. Negativo. É dízimos e ofertas alçadas. E é mandamento. Você não está negociando com Deus, não. Se você fizer isso, dízimos e ofertas, você está cumprindo o mandamento de Deus. Depois, Ele, por bondade, quer nos abençoar e nos conceda fazer prova dele. Continuando, João capítulo 5, verso 43, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ainda no 12:42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É onde agora, entendo outra vez, é uma repetição, mas continuo falando quando puder. Muita gente está apoiado na instituição religiosa. O que a religião fala, eu faço. Mas Jesus disse: cuidado, muitos me adoram em vão, seguindo mandamentos que são normas de homens. Então, vamos estar atentos. É a nossa vida que está em jogo. Não vamos confiar uma instituição religiosa por si só. Vamos ver o que ela ensina, se é a palavra de Deus. Porque muitos estão aí procurando o que a gente vai ensinar, o que a gente vai aprovar ou reprovar. E não é assim. Os ensinadores corretos, os que querem ser fiéis a Deus, sendo porta-vozes da palavra de Deus ao povo no mundo, tem que falar o que Deus determinou. O que Deus falou, isso mesmo anunciar. E não aquilo que convém, que nós convencionamos de aceitar ou desaprovar. E por causa disso o mundo está de mal a pior. Sempre permitindo coisas que a palavra de Deus proíbe grandemente, de forma declarada. Esse povo religioso vai ser salvo? Não vai ser salvo. Porque no dia do juízo quem vai estar sentado no trono é Jesus. E ele disse: as minhas palavras condenarão ou salvarão. E quando a pessoa chegar lá, não, eu estou com a norma da minha igreja. A minha igreja eu posso divorciar, casar de novo, se não deu certo eu divorcio outra vez, caso outra vez. Agora eu posso homossexualismo, eu posso.
Meu pastor, minha igreja permite. A palavra de Deus é que é o fiel da balança, não é a instituição religiosa. Perdoe. Estamos numa instituição religiosa, mas nós não falando a verdade, não ensinando a verdade, estão perdendo tempo e indo para o inferno e conduzindo outros mais. Então vamos falar a palavra de Deus, pelo menos diante de Deus isso está, vamos dizer, colocado como crédito. Falamos a verdade, é o que o Paulo disse. Falava aquilo que é de Deus, como que na presença de Deus, e não o que as instituições dizem, ou que os homens combinaram de convencionar como certo o que deva ser ensinado. Não, o que Deus mandou e como que na presença de Deus. Portanto, vamos estar atentos a tudo isso. E finalmente um parágrafo terceiro, nesse tópico 3, a pregação contemporânea e o prenúncio do juízo final, lamentavelmente, estão ficando cada vez mais notórias as consequências trágicas para a saúde da igreja causadas pela omissão de doutrinas fundamentais por parte dos pregadores. O zelo pela glória de Deus e pela pregação do Evangelho são ausentes numa congregação onde o Evangelho não é pregado por completo. Somente o Evangelho verdadeiro pode produzir verdadeiros regenerados. O reavivamento que a igreja contemporânea tanto necessita terá seu início somente quando o Evangelho for pregado com integridade e com poder sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, lembrando a expressão que Paulo colocou em Coríntios 2, falar a palavra de Deus, não com sabedoria humana, mas com unção do Espírito. E o texto diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que Paulo fala tão sério isso. E assim, podemos estar concluindo a nossa lição depois deste texto que temos nas Sagradas Escrituras. Coríntios, primeira carta, no capítulo 2. E na nossa conclusão, tão somente lembrar, encerrando, Malaquias trouxe para os israelitas uma dura resposta aos seus questionamentos, o juízo final. No juízo final, toda obra de justiça será generosamente recompensada e toda impiedade será severamente castigada. O juízo final é o horror dos ímpios e a esperança dos justos. Portanto, a fidelidade em profetizar o juízo final é absolutamente necessária para a salvação dos pecadores e a edificação dos santos. Vamos estar atentos em tudo isso, e como nós dissemos, juízo final, juízo derradeiro, mas os versos 5 e 6 que vamos estar estudando na outra lição, na próxima lição, na verdade fazem parte ainda deste contexto. Não os destacamos agora porque queremos fazer depois, mas lendo os versos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e convencerá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nesse particular, outra vez, tal qual o capítulo 3, os primeiros versos, o assunto do juízo nem é o final, é o presente tempo da graça de Deus manifestada ao mundo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então não colocou Jesus vindo nas nuvens, colocou Jesus vindo e se manifestando na terra. E se nós abrirmos Hebreus, como escaparemos nós? Se não dermos atenção a essa tão grande
salvação que, sendo pregada pelos profetas, ou tendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, como escaparemos nós, se agora é o próprio Jesus que nos fala através de seu Santo Espírito? Portanto, atentamos, não julguemos para depois esse juízo final. O nosso juízo final pode ser hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco. Então estejamos atentos a isso. E finalmente lembremos que a nossa lição baseou no esboço desses 3 tópicos: profecia sobre o juízo final, a recompensa daqueles que temem ao Senhor, a pregação contemporânea e o prenúncio do juízo final. E o nosso texto áureo: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos, todos que cometem impiedades serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.